Você já parou para pensar no medo ou nos medos que estão na sua vida por causa da sua religiosidade? Às vezes você pratica uma espiritualidade mais livre, às vezes você tem até uma religiosidade, mas pratica ela da mesma forma, de forma mais livre, mais autônoma. Em ambos os casos, mesmo assim, é fácil você perceber que você ainda carrega vários medos. E a maioria desses medos estão relacionados a uma ideia, um sentimento de: será que eu estou atraindo alguma coisa ruim? Será que eu estou fazendo alguma coisa ruim? Algo que vai me prejudicar? Mesmo que eu não tenha intenção, mesmo sem eu saber, será que isso que eu estou fazendo pode não ser bom? Se você vai se relacionar com alguns deuses específicos ou algumas outras forças específicas, você ainda pode carregar esse medo no início, porque na literatura, na doutrina judaico-cristã, muitos desses deuses, eles foram demonizados e são apresentados como figuras muito maléficas. O medo é um sentimento que nos acompanha na nossa formação religiosa e espiritual. E claro que existe um certo medo que ele é muito importante, muito valoroso. É um medo natural, que é sinônimo de cautela, de responsabilidade com o que a gente está fazendo. Esse medo, ele é quase que natural do ser humano. Ele é uma conduta, um instinto de proteção, né, de autoproteção. Mas existe um outro medo que ele é de natureza religiosa, política e ideológica. E ele tem a função de controlar e disciplinar pessoas. Uma das funções mais importantes que o sagrado, a espiritualidade cumpre na vida humana e social é a construção de sentidos. Sentidos tanto individuais quanto coletivos de existência. Então, se nós formamos a nossa espiritualidade a partir do medo, esse medo ele vai se expressar em todas as outras dimensões da nossa vida. O medo, ele é uma relação social, ele é uma relação de poder entre alguém que detém alguma forma de poder e outro que não detém. Esse que detém poder, ele consegue submeter, controlar esse outro também a partir do medo. Então, ele consegue submeter o outro a partir do medo. O medo, então, ele é mobilizado para o controle, para a submissão. O medo sempre vai beneficiar quem está na hierarquia dessa relação. Quem detém esse poder vai ser beneficiado com o uso do medo, que vai operar sobre esse que não tem o poder. Né? Então, o medo ele sempre vai beneficiar esse que detém o poder. E esse que detém o poder pode ser uma pessoa, uma instituição. Então, o medo, quando ele não é mais aquele medo de responsabilidade, de cautela, aquele medo natural que todos nós devemos ter, né, em certa medida, ele passa a ser unicamente controle. De alguma forma, alguma coisa, alguém está exercendo controle sobre nós. No Ocidente, e aqui eu vou falar só sobre o Ocidente, a vertente cristã do monoteísmo, para se consolidar diante das outras religiosidades, dos outros cultos e espiritualidades, ela precisou eliminar todas as outras manifestações do sagrado, todos os outros deuses, todas as outras formas de religiosidade. Isso foi possível porque ela se tornou um projeto político, um projeto de Estado, e ela precisava dessa relação, né, com as classes dominantes e políticas da época para se consolidar como religião oficial, religião hegemônica. Mas o importante é destacar
que para ser religião oficial, institucionalizada, hegemônica, ela precisa eliminar outras formas de religião, outras formas de sagrado. Quando o cristianismo, mas aqui é qualquer força dominante, é a mesma reflexão. Quando essa força, no caso o cristianismo, ela não consegue destruir sagrados tão antigos e tão enraizados na cultura do povo, ele tem duas opções. Ou ele incorpora, ou ele demoniza. E esse incorporar não é incorporar de qualquer forma, é incorporar aqueles elementos, mas reinterpretá-los à sua maneira, à luz de sua doutrina. E em algum momento, mais para frente do canal, eu quero trazer essa discussão. Eu quero trazer esse debate sobre como a constituição do monoteísmo e de Yahvé como força única, ela movimentou esse processo de incorporar elementos das religiões tradicionais, das religiões primárias, para o Deus Yahvé. E assim, quando ele incorpora os poderes dos outros deuses, elementos dessas outras religiosidades, ele se torna muito mais poderoso. Me diga nos comentários se você quer que eu faça essa discussão. Então, tudo aquilo, todos aqueles elementos que o cristianismo ele não consegue destruir, botar abaixo, ou ele vai incorporar para si e reinterpretar, ou ele vai demonizar mesmo, né? Então, a partir desse processo de demonização, o medo ele vai ser um elemento fundamental, né? Ele vai ser um elemento necessário para afastar aquelas pessoas, para afastar as pessoas daqueles elementos, daqueles deuses, daquelas práticas que foram demonizadas, né? Porque elas vão entender dentro dessa relação, que vai ser apresentado para elas dentro dessa relação, é que esses elementos, essas forças são maléficas, destrutivas, que vão trazer o mal para a vida delas, e por óbvio elas vão se afastar. E quem está dizendo isso, que essa força, ela é maléfica, ela é ruim, ela é destrutiva, é aquele que tem o poder, né? Ele não é qualquer pessoa, ele não é qualquer coisa. É uma instância de poder legitimada socialmente, né? Então, é muito difícil você ir de contra ou você pensar diferente. Ainda que o pensar diferente, a resistência sempre tem existido. Mas as forças que dominam, elas dominam porque elas têm todas as condições para isso, para exercer as ideias delas sobre você, sobre as pessoas. Então, essa ideia de que esse Deus é ruim ou essa prática é ruim, quem é que está dizendo isso? Por que está dizendo isso? De onde tirou isso? E qual benefício tem ao fazer essa afirmação? Porque o medo, ele é uma arma, ele é utilizado politicamente, espiritualmente, ideologicamente, ele serve para manipular, para direcionar você para aquele pensamento, para aquele lugar que essa instância quer que você vá. Então, o medo vai ser sempre utilizado para o controle individual e coletivo. Um exemplo que eu poderia trazer no âmbito, né, da Europa medieval, especificamente, é sobre o batismo. O batismo, ele era uma forma de ligar o indivíduo à paróquia, à igreja daquela comunidade. Então, era importante para a igreja, para o sacerdote daquela igreja, que as famílias levassem suas crianças para batizar. Claro que o batismo ele tem cumpre várias funções. Eu estou só dando um exemplo aqui de uma dessas funções, né? Então, o batismo era uma forma de ligar aquele indivíduo e ligar a sua família à paróquia, né? Um compromisso, uma aliança estabelecida. Só que quando a família estava ligada àquela paróquia, essa ligação
era um compromisso social, espiritual, mas era também financeiro, né? Então, aquela família ela passava a dever financeiramente alguns, digamos assim, tributos, uma espécie de dízimo, né? Mas ela tinha uma obrigação financeira com aquela paróquia, com aquele sacerdote. Então, era muito importante para a igreja que as famílias levassem as suas crianças para batizar. Muitas famílias, naquele contexto, não queriam levar para batizar, até porque não tinham muitas condições para pagar esses recursos, né, financeiros, já eram muito empobrecidos. Então a igreja ela vai se utilizar do medo. Ela vai dizer que se a criança não for batizada, a alma dela, o espírito dela não vai para o céu. Ele vai ficar preso num limbo, numa região muito ruim, né? E nenhuma família quer isso para suas crianças. E isso é num contexto em que a expectativa de vida era ínfima. Eram condições de vida muito precárias, em que as mulheres tinham muitas crianças e muitas dessas crianças simplesmente morriam de fome, morriam de doença. Então, morrer da criança era muito comum. Então, se utilizava o medo, nessa arma, o medo, para mobilizar as famílias para que elas batizassem suas crianças, porque o medo da morte delas era algo muito real. E elas queriam proteger suas crianças, as almas de suas crianças, de um fim trágico, de um fim ruim. E o fim trágico, nesse sentido, é o fim da alma, é o lugar que a alma vai se colocar. Porque ali no caso da morte mesmo da criança, não se tinha o que fazer, né? Não se tem controle sobre a morte, não se tinha, em nenhum momento se tem controle sobre a morte, nesse contexto muito menos, né? Então a morte era isso, era cotidiana, era presente. Muita gente morria muito cedo, né? As crianças e tal. Então o medo era mobilizado nessa perspectiva de fazer, ó, tem que batizar a criança, porque ela pode morrer, e se ela morrer, a alma dela não vai para o céu. E o medo também, a culpa exercida sobre as famílias, ó. Se isso acontecer, é culpa de vocês, que não levaram a criança para batizar, né? Então, é uma mistura é um, é um uso da culpa, um uso do medo para controlar as pessoas. Até hoje, esse sentimento, essas ideias, elas são muito presentes ainda na cultura, né? Com certeza você deve ter escutado falar algo assim, né? Que precisa batizar a criança, para a criança não ficar pagã e, Maria, acontecer alguma coisa, a criança ir para o céu, o espírito dela ir para o céu, né? Então, pessoas que são religiosas vão batizar as crianças e essa ideia é tão arraigada, ela é tão forte na nossa cultura, que mesmo uma pessoa que não tem religiosidade, não pratica religiosidade, mesmo assim, ela tem uma criança e ainda é possível ela levar a criança para batizar. É como se fosse um medo super inconsciente de que alguma coisa ruim pudesse acontecer e o batismo seria uma forma de proteger a alma dessa criança. E se não for um medo dela, é o medo do povo da família dela, do pai, da mãe, da tia, da irmã, vai dizer, vai batizar a criança. Então, mesmo assim, às vezes a pessoa é ateu, mas vai batizar a criança porque tudo gira em torno de proteger a alma da criança. Então, o que precisa estar bem certinho na discussão é que nós somos formados a partir do medo. E o medo, ele é construído e ele é exercido com a função de controle. Medo, na maioria das vezes, quando não é aquele medo natural que a gente já conversou, ele é controle mesmo. Simplesmente controle, submissão. E medo é medo, isso é muito importante. Não é que o medo vai agir no âmbito espiritual e não vai agir nas outras dimensões da sua vida. Medo é medo. Então, se você se forma espiritualmente para sentir medo, para agir por medo,
Você vai agir por medo em todas as dimensões da sua vida. Medo de passar na frente de algum lugar. Medo de usar certas roupas. Medo de certas práticas. Medo de certas pessoas. Né? Eu tenho medo daquele povo, que aquele povo ali é da macumba. Não devem ser pessoas boas. Medo. É medo, medo. Não tenho medo de. Não vou mexer com isso aí, não. Não vou ler esse livro. Não vou escutar essa música. Medo, medo, exala medo. E o medo, ele é irmão da covardia, né? Da violência, do desrespeito. Quem age por medo é covarde. Então, é muito fácil você entender porque que uma pessoa tem a covardia de desrespeitar, agredir verbalmente, fisicamente outra pessoa, porque percebe que a outra pessoa é de outra religião. Isso é covardia, isso é medo. Os dois andam juntos. A pessoa tem medo de pensar. A pessoa não pensa, ela não questiona, ela tem medo de questionar. Medo. Ela com ela lá, eu não vou pensar nisso. Pensando, eu não vou pensar. Não posso, porque não, porque não, porque não. Medo, 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 medo. E aí, gente, novamente, não é um problema você sentir medo. É importante que você sinta medo. Se a gente não sente medo diante da vida, tem alguma questão aí. Então, é saudável e necessário que a gente tenha certos medos, mas é problemático e o problema acontece com para onde esse medo está levando você, ou para onde ele não está te levando. Né? O problema acontece quando o medo passa a guiar você e controlar você. E aí você não age mais pelo respeito, não age pela compaixão, pela vontade, pela confiança. Você age simplesmente por medo, por controle, submissão, ignorância. Agir por medo acho que agir por medo é talvez o que há de mais retrógrado, mais precário na condição humana. E você não está agindo por si. Tá e não tá, né? Mas quando eu digo que você não está agindo por si, é porque, volta lá o que eu falei no início, quando eu falo que o medo é uma relação. Então, quando você sente medo, esse medo é uma relação de você com alguma coisa, com alguma ideia, com o produtor, o criador daquela ideia. É ele quem está direcionando você. Quando eu sinto medo, é essa força que está exercendo para mim, dizendo: Patrícia faz isso, Patrícia faz aquilo, não vá por aí, haja dessa forma. No íntimo, no fundo, é uma socialização em que você abre mão da sua liberdade e da sua autoridade para se guiar por outro. E a espiritualidade, ela fala sobre o seu caminho. É com ela, nela, a partir dela, junto com ela, que você vai descobrir e criar dialeticamente o seu próprio caminho. Você veio para esse mundo, veio existir nesse mundo, nesse tempo, simplesmente para viver a sua vida e preencher a sua vida de propósitos que façam sentido para você, né? E é assim que você dá sentido à sua alma, que a sua alma brilha em tons de dourado, né? Quando você está seguindo o seu propósito, não o que proporam para você. Então, somos gerações e gerações, há séculos e séculos, nos formando espiritualmente a partir do medo e vivendo a vida a partir do medo também. Se você foi formado, e você foi formado, né? Aí depende se você já rompeu com essa formação. Mas você é formado para sentir medo,
para não questionar por medo de uma punição divina, de uma punição das autoridades que regem ali a sua vida, você vai se colocar diante da vida de uma forma que vai ser difícil também você questionar algumas coisas, porque você não exercitou o questionamento no lugar talvez mais importante para se exercitar o questionamento. O sagrado, a espiritualidade, ela não é qualquer coisa. Ela é uma dimensão muito importante mesmo. E ela diz muito sobre você e como você se relaciona com a sua vida. Porque ela forma você de uma certa maneira para se relacionar com o mundo. Então tem que estar bastante atento e questionar essa dimensão. Algo que eu já ouvi, eu não estou me alinhando mais com as coisas da minha igreja, do meu pastor, mas eu tenho medo de sair, acontecer alguma coisa, eu tenho medo de sair e Deus me punir por eu ter saído, porque talvez aquilo seja realmente a verdade, e eu tenho muito medo de questionar, né? De me colocar dessa forma, e inclusive sair dessa realidade, mesmo que não esteja mais fazendo sentido para mim, eu tenho medo de sair. Esse medo vai acompanhar você e vai dificultar que você consiga enxergar que você está numa relação tóxica, numa relação abusiva, que você está num emprego em que você está sofrendo assédio, e tantas outras situações, né? Estou num emprego que eu não quero mais, mas eu tenho medo de sair porque eu tenho medo de. Então, eu tenho sempre esse medo. Então, boa parte desse medo ele é formado, ele é mantido e exercido no âmbito da sua espiritualidade mesmo, quando você permite que ela exerça esse controle sobre você. Que aí, lembrando, é sempre alguém ou alguma coisa que está exercendo controle sobre você. Quando a gente decide se guiar pelo medo, nós não estamos nos guiando por nós mesmas. São sempre outras coisas que estão decidindo por nós, que estão nos guiando na vida. Então a gente precisa de coragem para romper com os medos que a espiritualidade, que a religião nos colocou. E quando a gente faz esse esforço de romper com esses medos, se colocar nesse processo, porque é um processo, não é da noite para o dia, quando você escolhe, decide romper com esses medos, você se coloca diante da vida com muito mais confiança, coragem e autoridade, né, para você enfrentar qualquer questão que aparecer na sua vida. E aqui, de forma nenhuma, eu vou dizer para você romper. Eu não sou ninguém para dizer o que você deve ou não fazer, de forma nenhuma. Mas essa reflexão é um convite para que você pense a sua espiritualidade e a sua religiosidade também. E isso não significa de forma nenhuma você romper com a sua religião, caso você tenha, né? Mas de você escolher, é uma escolha, se relacionar com ela de uma outra forma, estabelecendo certos limites para que ela não te envolva de certos medos que não fazem sentido para você e não devem guiar a sua vida. E lembrar que não existe nenhuma relação, nenhuma forma de relação guiada pelo medo, fundada no medo, que seja satisfatória. Essa relação não existe. Onde há medo, há controle, há submissão. Onde há medo, não há satisfação, não há honestidade, não há justiça. Então, não permita que o medo guie você. Deixe o medo do seu lado, às vezes um pouquinho aqui para trás, mas nunca permita que ele guie a sua caminhada. Na frente da sua caminhada vai a esperança,
Vai a confiança, mas nunca o medo. Quem deve te guiar é a sua confiança, é a sua vontade, é a sua alma. E se você se permitir que elas te guiem, elas te levarão para a vida digna, interessante, confortável que você merece ter. Se você gostou dessa reflexão, eu peço que você deixe seu curtir, se inscreva no canal e deixe um abraço, um beijo e até a próxima.